Olha, a partir de hoje é lei porque a presidente Dilma assinou. As mulheres que engravidarem durante o período de aviso prévio têm estabilidade garantida no emprego. Tamires está grávida de 5 meses. Para ela, a lei é muito importante para a gestante, porque é uma fase de muitos gastos e que mexe com o psicológico. Não é fácil, muda muito, a gente fica muito mais cansada, é muito mais esgotante fisicamente para a mulher. Se for comprovado que a mulher engravidou durante o período do aviso prévio, ela tem direito a ter o emprego de volta durante os 9 meses da gestação e os 5 da licença maternidade. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem essa estabilidade provisória. Ou seja, ela não pode ser dispensada senão por justa causa. A juíza do trabalho explica também que a garantia desses direitos pode dificultar a contratação. Se um contratante tem que empregar uma mulher em idade fértil, casada, e um homem, talvez ele faça uma opção por um homem do que pela mulher. Mesmo assim, esta supervisora comercial, que está no 4º mês de gravidez, considera a lei um alívio. Ficar desempregada e grávida não dá. E olha, para a gente entender um pouco melhor, está aqui conosco o mestre em Direito do Trabalho, Ricardo Pereira Freitas Guimarães, que é professor de pós-graduação da PUC de São Paulo. Ricardo, boa noite, obrigado pela gentileza, pela participação. Eu que agradeço, Heródoto, mais uma vez o convite. Ricardo, é uma coisa que eu fiquei sabendo hoje. Agora, o período, o aviso prévio, ele não é mais apenas de 30 dias, como era até pouco tempo? Mudou? Houve uma lei em 2011, Heródoto, que fez com que se aplicasse a proporcionalidade ao aviso prévio, ou seja, o mínimo eram 30 dias. Aí, a cada ano de trabalho, se aumenta 3 dias deste prazo ou desta indenização, dependendo se ele seja cumprido, né, ou se ele seja indenizado. E o que aconteceu? Ontem, a presidente Dilma sancionou uma nova lei que fez com que este tempo todo faça parte do contrato de trabalho, definitivamente. Porque era uma discussão que havia nos tribunais superiores, mesmo nos tribunais regionais de trabalho, se o prazo do aviso prévio integraria o contrato e para que efeitos integraria esse contrato. Mas agora, com essa lei, independente da indenização do aviso prévio, se ele for indenizado ou trabalhado, né, esse prazo passa a fazer parte do contrato de trabalho. E isso cria algumas dificuldades para o empregador. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Uma empregada dispensada e ela teria direito aos 90 dias, os 30 normais, mais 60 pela proporcionalidade dos anos que prestou serviço. E o empregador a dispensa e a indeniza esses 90 dias. Ali há um término de relação. Só que lá, no dia número 75, por exemplo, ela engravida. O que quer dizer isso? Que, não obstante, durante esse período inteiro ela não tenha nenhum contato com esse empregador, ela passa a ter direito a essa estabilidade constitucional provisória até 6 meses após o parto. Ou seja, ela pode voltar a reivindicar a reintegração ao emprego ou a indenização desse período. Entende? Quer dizer, isso pode criar mais problemas para a contratação de mulheres, na sua opinião, ou vai ser irrelevante? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Inclusive, algumas due diligence, que são aqueles sistemas, quando uma empresa vai adquirir uma outra empresa, fazer uma fusão, uma incorporação, já colocaram neste projeto de due diligence para verificar se existem mulheres em que idade, etc. Então, isso mostra uma coisa muito ruim. É uma proteção à maternidade, evidentemente, inseriu esse artigo. É um exagero, na sua opinião, isso? Ou não? Na minha opinião, sim. De quem é o projeto? Eu acho que há uma diferença, Heródoto, se você me permite, entre o efeito do aviso prévio indenizado e o efeito do aviso prévio cumprido. Trabalhado. Eu acredito que existe essa diferença e muitos juízes, mesmo o Tribunal Superior do Trabalho, defendendo, né, essa integração independente da forma, me parece que há sim um efeito diferente. Porque não é nem razoável. Ou seja, nem se você lógico. pagar o aviso prévio, você não precisa trabalhar, dali para frente não teria mais nenhuma relação trabalhista. É isso que você está dizendo? Exato. Teria uma projeção que a gente chama de projeção ficta, né? Mas para alguns efeitos. Para efeito de anotar o final do contrato, né? Para alguns efeitos, mas não para um efeito tão diferente como esse. Imagine, é o que eu disse, no
no dia 80 do aviso prévio. Agora, suponha o seguinte, se ela se acidentar nesse período, se acidentou, tá? Aí recorre ao órgão de saúde. Ela vai ganhar estabilidade no emprego? Provavelmente de um sim. ano? É um ano, é isso? São 12 meses, 12 exatamente. meses. Provavelmente sim, porque o TST já vem decidindo, né, que o acidente de trabalho, mesmo no aviso prévio ou mesmo no contrato por prazo determinado, porque como é que se via isso? Se via da seguinte forma, eu dei o aviso prévio, dei. Ainda que o contrato fosse por prazo indeterminado, com a entrega do aviso ele se tornava determinado. Então o que acontecesse nesse período não geraria esse tipo de estabilidade provisória. Mas a visão hoje, em razão dos direitos fundamentais, da proteção à saúde, e que é uma visão que a gente tem que respeitar também, está fazendo com que, mesmo nesses contratos, com prazo determinado, se crie essa expectativa de estabilidade. Entendo. É isso que tem acontecido.